mas a moral estava tão alta, a gente estava tão feliz de finalmente ter conseguido. Pô, a gente está há 2 anos praticamente tentando desesperadamente sair com uma embarcação para tentar criar o corredor humanitário e romper o cerco. Quando a gente saiu, o helicóptero passou e não abaixou a moral de ninguém, todo mundo seguiu falando, "Ah, vamos nessa que vamos cumprir essa tarefa histórica importante, porque a gente acredita que isso pode gerar uma onda de solidariedade que No mude o mundo jogo." inteiro, E no exatamente. fim foi assim, né? É isso mesmo. E quem é que estava dentro da embarcação, além de você, o piloto, como é que fala? Capitão. O capitão, né? É. E quem mais? Quando a gente estava montando a nossa equipe, a gente tem mais de 15 mil pessoas que querem ir nas flotilhas, apesar do risco, né? Como você falou, Nassi, as pessoas. Tem muita gente que a gente fala e as pessoas falam, não, nunca iria numa coisa dessa, isso é uma missão suicida. A gente falava, mas se ninguém for nunca, aí ninguém nunca vai construir as transformações da história, né? Claro. Se ninguém nunca se dispuser ao risco, como é que a história vai mudar? Como é que esse sistema de injustiça que explora, oprime e destrói a natureza vai mudar? Então, a gente vai desafiando suas consequências, fazendo uma análise muito concreta da situação concreta ali, dos riscos, tentando neutralizar riscos possíveis, os que não são possíveis de neutralizar, a gente tenta pelo menos reduzir o dano que esses riscos causam. Então a gente vai tratando com muita responsabilidade numa análise de risco e pensando a melhor estratégia possível para ter o melhor resultado. Sim. E aí isso vinha a composição da equipe, a gente precisava de pessoas de grande alcance. E aí a Greta aceitou ir com a gente. Ela já ia na missão, estava com a gente em Malta quando o nosso barco foi bombardeado. Por 5 horas ela não estava dentro do barco. E aí poderia ter morrido com aquelas bombas. E ela, quando a gente falou, olha, tem um barquinho pequeno, a gente vai, e seria muito bom se você fosse com a gente. Ela aceitou na hora. Falou, conta comigo. Ela ficou tão frustrada quando bombardearam a nossa outra missão, né? E aí ela topou imediatamente. E aí isso já trouxe uma visibilidade, uma segurança muito grande. A Greta, que é a Ativista ativista climática. francesa, né? A Greta é uma ativista sueca, A sueca, climática, desculpa, sim, que sim. é a ativista de maior alcance no mundo Sim, hoje. que ela foi para a França depois, eu acho que depois que É, foi deportada, o primeiro destino foi França, né? Que é ela chegou todo, em Paris. eles fizeram um giro ali pela Europa, né? Mas a gente também tinha a eurodeputada francesa Rima Sim. Hassan. E Uhum. aí ela é francesa, mas ela tem origem palestina, a família dela também. E aí ela topou. E aí a gente já tinha a credibilidade do parlamento europeu, tinha uma parlamentar europeia lá. Então, tendo Greta, tendo Rima, isso já facilitou muito. A gente também trouxe 2 veículos de imprensa, trouxe a Al Jazeera e trouxe um Que documentarista estavam com vocês dentro dentro. do barco. O Omar Fayyad da Al Jazeera estava dentro do barco e o Yanis estava também um documentarista francês de um veículo independente lá chamado Blast. Então a gente tinha 2 pessoas de altíssima visibilidade, 2 veículos da imprensa também para cobrir. Um com mais mídia de legado, documentário, e outro mais com matérias mais urgentes de imprensa. Além disso, nós tínhamos os coordenadores internacionais da flotilha, eu e Yasmin, que a gente faz parte da coordenação internacional. Sim. E a Yasmin é excelente também, ela é cidadã alemã e sofre muita perseguição do governo alemão, então isso também foi muito relevante. E a mim também, que também tenho minhas redes, tem alcance, então isso facilitava um pouco, né? E eu era responsável pelos treinamentos e a segurança das pessoas, então tinha essa missão. E além disso, a gente tinha uma equipe, uma tripulação de 4 pessoas, com um capitão, um primeiro imediato, um segundo imediato e um engenheiro. Sendo que o capitão era holandês, o Mark, o primeiro imediato era francês, o Reva, o segundo imediato era o Pascal, francês também, e o engenheiro era o Sérgio, espanhol. E além disso, a gente. É, encontrar profissionais, ativistas até um pouco mais tranquilo. Agora, os profissionais que trabalham na embarcação, que topariam ir numa embarcação dessa, Sabendo que podem perder suas licenças, sabendo que vão ser exatamente. atacados, que vão ter muita dificuldade no mercado de trabalho depois, Sim, no seu trabalho, porque vão ser perseguidos a vida inteira, a verdade é sim, essa. sim. E além disso, a gente tinha mais outras 2 pessoas, que era o Shuaib, que era turco, um jovem super inteligente que aprendeu a pilotar um drone em 2 horas para levar na missão, que instalou aquela câmera de segurança, aquela imagem que ficou famosa no mundo inteiro, foi ele que instalou a câmera de segurança, era o cara que fazia tudo, sabia de tudo. E além disso, o Baptiste, que era um médico francês também, que foi com a gente. Então essas 12 pessoas era o time que a gente tinha, cada um com a sua especialidade, cada um com a sua habilidade. A minha tarefa era a concepção estratégica da missão, manter todo mundo focado, manter todo mundo seguro e garantir que todas as pessoas voltassem com vida, com integridade física, com liberdade, e a gente cumprisse nossa missão. E Foi aí isso que eu fui fazer. começou com esse espírito, com essa moral, partiu a embarcação, saiu de Sicília Exato.
para águas internacionais. Águas A internacionais. gente sabia, Nasser, que se a gente parasse em qualquer lugar, iam dar um jeito de impedir a missão, porque a missão já era muito visível. Então, a partir do momento que a gente sai de território marítimo italiano e entra em águas internacionais, qualquer país que impeça a gente ali vai estar cometendo um crime pela lei dos mares. E Não, aí, pelo cálculo que vocês fizeram, desculpa te cortar, quantos dias vocês chegariam mais ou em menos 7 até? dias a gente chegaria em Gaza. Tá. O barquinho, o Medellín, ele não é um barco rápido, né? É um barco Sim. lento. Ele normalmente ia entre 7 a 9 nós por hora. Então, é pouco, assim, 9 milhas por hora. Então, se a gente fosse levar isso em consideração, a gente estava falando de o vento predominante até naquela região, leva a gente para Gaza. Então, se a gente sai naquela região, exceto quando a gente está perto da ilha de Creta, que o vento vai um pouquinho contra, mas no resto do caminho o vento leva a gente em direção a Gaza. Então, a gente estava numa situação ok, de que o barco tinha tanto a vela como tinha o motor. Se o vento acabasse, a gente podia ir só no motor também por um tempo, embora a gente não tivesse combustível para muita coisa. E a gente simplesmente foi. E aí a gente sabia que a gente não ia poder fazer parada nenhuma, então a gente ia ter que racionar água, ia ter que racionar combustível, ia ter que racionar recursos, comida e tudo mais, porque a gente queria levar o máximo de comida para Gaza, Claro. né? Então, quando a gente começou essa jornada, a gente viu o tamanho dos desafios, né? Então tinham dias com mais ondas, tinham dias com menos ondas. Vocês esperavam que ia ser difícil, fácil? Como é que vocês imaginavam? Eu não consigo imaginar como é que no meio do... É difícil, no meio do oceano, meu. Você não tem nenhuma... Não tem nada, Tem não tem nada. nada. Você nem vê nada, assim, não tem... Você sabe, é curioso você saber que se Eu já você... viajei uma vez, eu fiz uma viagem de Holanda à Inglaterra, de navio, né? A gente ia fazer uma visita para alguém, então a gente é realmente uma coisa bem, não é aterrorizante, né? Mas no meio do nada, no meio do mar, você fica, não tem nem sinal. Se você saber que qualquer coisa que você precise, você está a 2 dias de distância Pois de é. qualquer coisa, um ferimento grave ou qualquer situação de emergência. Se o barco funcionar o motor, você está a 2 dias de distância de um socorro. Então, é de fato algo de alto risco. E ainda assim, a gente sabia que iam vir muitas questões. Então, por exemplo, a minha tarefa era preparar todo mundo para que, se os drones viessem bombardear a gente, como bombardearam um O mês que antes. faríamos? Vocês já Exatamente. estavam planejando tudo antes Sim, de era a minha acontecer. tarefa. Nascer, quando a gente selecionou as pessoas para fazerem parte da missão, a conversa era: vocês vão se comprometer com o treinamento, porque todo santo dia a gente vai ter que ter treinamento. Então, o treinamento envolvia emergências no sentido de segurança, se vierem drones com explosivos, se vierem drones com rifles com inteligência artificial, se viessem drones apenas para fazer guerra psicológica, o que que a gente faria? Se vierem barcos, se vierem torpedos, se vierem todo tipo de coisa, a gente tinha um protocolo para cada um desses. E as pessoas sabiam o que fazer. Tem alguns que a chance de sobrevivência era quase zero, por exemplo, um ataque de torpedo, ou Lógico. de um drone suicida marítimo, como eles usam todas as vezes. A chance de sobrevivência é quase zero dentro de uma situação dessa. Mas, por exemplo, um bombardeio de drone tem chance de sobrevivência indo para a água. Só que o problema é que se você vai para a água no Mediterrâneo, você tem menos de um dia antes de você ter hipotermia e morrer. Então, o que a gente dizia para as pessoas é que, se eles quiserem matar todo mundo, eles conseguem matar todo mundo nessa missão. E a nossa tarefa é estar preparado para, em qualquer situação, a gente ter maior chance de sobrevivência possível. Então, nós treinávamos isso. Se o drone apareceu no horizonte, todo mundo sobe para o deck principal, bota o colete salva-vidas, solta o alarme nas redes sociais. Se o drone está se aproximando de nós, a gente assume as posições ali para, se for necessário, ou assumir cobertura se for um drone com rifle, ou sair para fora se for um drone com bomba. Se o drone parou em cima do nosso barco, como o barco um mês antes foi bombardeado com 2 drones, parou em cima do nosso barco, a chance de soltar, e a gente não viu um rifle nele, a chance de ser um drone com explosivo é muito grande. Então vai todo mundo para a grade de fora do barco para só pular na água se vê caindo uma bomba Nossa, dentro do barco. é uma... Era esse nível de coisa que a gente tinha que lidar. E sabendo que a gente ia poder talvez ficar 7 dias sobre essa situação. situação. Sim. E não deu outra. Na terceira noite já vieram os drones à noite, já passavam a noite ali tentando fazer o máximo de terror psicológico possível. Vocês já estavam perto de qual costa? Antes da gente sair completamente da Itália, ainda estávamos entre Itália e Grécia, já estavam vindo os drones à noite.